moçambicanos, todos nós, devemos proteger e cuidar da nossa pátria, do nosso país. O Islã significa submeter-se às ordens do divino e alcançar a paz através desta submissão. A relação entre um muçulmano ou um muçulmano com as outras religiões é pacífica, é de convivência, é de partilhar aquilo que é comum. Os muçulmanos, ou muçulmanos, na verdade, são vítimas, não é? Somos todos vítimas, e em particular em Cabo Delgado, pela sua predominância, não é, islâmica, somos a maior vítima das atrocidades em Cabo Delgado. Eu vejo, por exemplo, quando falamos da reconciliação, então você mexe com o passado das pessoas, não é assim? As pessoas vão abrir, não é, o baú que tinham enterrado algumas coisas mal resolvidas e começam a trazer à tona. Seja bem-vindo, amigo e amiga internauta, no primeiro podcast, primeira edição do Moçambique Primeiro. Moçambique Primeiro é uma iniciativa religiosa em que as lideranças religiosas buscam trazer a mensagem de transformação, a mensagem de reconciliação, a mensagem de paz. Neste podcast vamos entender de forma mais profunda algumas religiões em cada edição. Vamos também perceber como é que cada religião contribui para a reconciliação, para a paz, para a união no nosso país. E hoje, de forma muito especial, nesta primeira edição, temos a felicidade, a bênção de recebermos aqui conosco o Sheikh Musaji. Sheikh Musaji, seja bem-vindo. Obrigado. Nós é que agradecemos esta disponibilidade para estarmos aqui conosco. Nós podemos dizer que Sheikh Musaji é da religião islâmica, é isso? É assim como se chama. Ok, muito obrigado. Então teremos este espaço para que o Sheikh explique-nos melhor, porque por vezes nós chamamos de muçulmanos, islâmicos, maometanos, então vai ter tempo para nos esclarecer melhor qual é o tratamento que nós devemos dar às pessoas da religião islâmica. Mas fora isso, queremos dar esse espaço para saudar os nossos amigos internautas e também uma apresentação. Obrigado. Obrigado. Bem, de facto sou Musaji Abdul Rahman. Sou sheikh, não é? Formado em teologia e jurisprudência islâmica. E estou aqui em nome do Conselho Islâmico de Moçambique, a organização que estou afiliado como membro, e a organização Conselho Islâmico de Moçambique abraçou esta causa, não é? Agradece, não é, esta iniciativa do Moçambique Primeiro. Como moçambicanos, todos nós devemos proteger e cuidar da nossa pátria, do nosso país, não é? Que é Moçambique. Então, se estamos em Moçambique, temos que ter Moçambique em primeiro lugar. E então, em primeiro lugar, é mesmo agradecer pela iniciativa e por fazer parte dela. Sim. Falar sobre a religião islâmica, não é? Islã é o nome da religião, não é? Este é o nome, conforme o Alcorão diz, que quem nos atribuiu este nome é Abraão. O Alcorão diz: "Huwa sammakum muslimin", foi ele que vos designou como submissos, não é? Como a religião da submissão. Então, o Islã significa submeter-se às ordens do divino e alcançar a paz através desta submissão das ordens divinas. Então, o Islã, como podemos ver, a palavra em si, não é, provém da raiz silm. Silm, ou salam, paz. Então, o Islã é a paz alcançada quando a pessoa se submete às ordens divinas e alcança
a paz. Então, Islã é o nome da religião, em árabe, na língua árabe. Mas nós cá em Moçambique ouvimos a palavra muçulmano, não é? Os árabes, se fosse na língua árabe, seria muslim, não é? Tá bom. Muslim. Muslim quer dizer aquele indivíduo que se submete, não é? Então é muslim. Então, mas para português herdamos este nome de muçulmano, que ele vem de uma... O que é que acontece? É que a religião islâmica, ela percorreu, não é, o mundo, não é, digamos assim. A palavra muçulmano, ela tem origem, para chegar aos portugueses, como muçulmano, provém dos persas. Os persas também abraçaram a religião islâmica, não é? Abraçaram o Islã e eles influenciaram muito os árabes através da ciência, da cultura. A cultura persa, ela se espalhou nos territórios islâmicos, como Bagdad, Basra, Kufa, assim como nos outros países, até na África, norte da África. Os persas influenciaram pela ciência, pela sua cultura. Os árabes, na interação com os persas, transmitiam e levavam conhecimento também daquele povo. Então, no conhecimento do povo, na língua deles, eles têm lá a forma como eles chamavam os muçulmanos. Então, eles já não chamavam muslim. Muslim é árabe. Eles chamam muçalmano. Okay. Eles chamam muçalmano. Então, o muçalmano é como um persa fala. Mesmo até hoje, as línguas de influência persa, como, por exemplo, o urdu, dizem muçalmano, este é muçalmano. Está vendo? Muçalmano. Então, este termo muçalmano veio nos documentos, na literatura, que era herdada, que era usada pelos árabes, porque os árabes abraçavam tudo que é conhecimento, atraíam o conhecimento para si, os árabes na altura. Então eles atraíam ciência, atraíam os manuais gregos, traduziam para o árabe, os persas traduziam para o árabe, entre elas até chinês. Então eles levaram dentro de si essa expressão muçalmano. Okay. Então, e foram para a Península Ibérica, a Espanha. O Islão chegou à Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal, não é? Mais ou menos naquela região. Então, este conteúdo científico, não é? Administrativo, ou de como funcionar o Estado, que era levado pelos abássidas, não é? Que eram os que tinham poder político, que estavam a governar Espanha na altura, Andalucia, então levavam consigo este conhecimento científico, medicina, dos persas e gestão administrativa do Estado, que era muito famosa, era muito conhecido no Império, lá nos persas. Então, os árabes levavam isto para implementar na Andalucia. É daí que levaram este conceito de muçalmano, e não necessariamente nos documentos, não é? Nos registros. Então, isso passou para a Espanha, e na Espanha é que foi adotado, não é, pelos já a influência dos próprios espanhóis e os não é, da Península Ibérica, os ibéricos, não é? Então, que passou para o muçulmano. Okay. Então, estes são os portugueses que já chamam o muslim, aquilo que era muslim, para muçulmano. Então, o muçulmano é uma expressão sob a influência dos persas, que chamam de muçalmano, não é? E para dizer o muslim, que é original em árabe. Hoje que estamos num mundo já globalizado, diretamente em contato com os árabes, muitas pessoas já, os moçambicanos estudam diretamente nos países árabes e falamos a língua árabe e já cortou-se essas barreiras. É por isso que há de vir várias vezes. Alguns dizem, não é muçulmano, é muslim. Okay. O muslim é exatamente a língua árabe. Muito obrigado. Moçambique, primeiro, como nós dissemos, busca esta comunhão, busca a paz, a reconciliação, a tolerância
entre as diferentes religiões. E sabemos que a religião islâmica tem um livro sagrado, o Alcorão. Então, qual é o ensino do Alcorão em relação a esta questão de reconciliação, em relação a esta questão de paz, não é? Dentro das diferenças que a sociedade tem. O que é que o Alcorão ensina, transmite? Sim, bem, o Alcorão, de facto, como já estávamos a falar do nome da religião, o nome que o Abraão nos atribuiu, o Alcorão diz isso, Rua Samahkum al-Muslimin, ele é que vos designou muslim, não é? Então a religião da submissão, esta foi nos designado pelo o patriarca das religiões, não é? Muslim significa submissão, como dizia. E, no entanto, no Corão, vários versículos estão lá, onde Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, neste caso, não é, fala sobre a paz, não é? Sobre a paz como um valor, não é? Supremo na religião, não é? E, por exemplo, vou dizer um versículo, por exemplo, o Alcorão diz وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. São palavras em árabe que significa, e se eles, em momentos de dificuldades ou de desentendimentos, de conflitos, se a outra parte lhe chama para a paz, você se inclina a ela. Está entendendo? Você se atrai logo. O muçulmano, ele é ordenado a ter esta atração pela paz e não pela hostilidade. Okay. Então, e se existir qualquer desentendimento e a outra parte lhe der sinal, ou existir algum sinal para a pacificação, você é o primeiro, não é, a ceder para a pacificação. Por quê? Porque a religião é pacífica. Allah próprio, Deus, não é, numa oração do profeta Muhammad, diz que Allahumma anta salam, Deus, tu és a paz. Não é? Allahumma anta salam. Muhammad dizia assim, oh Deus, tu és a paz. Quer dizer, a fonte da paz. Allahumma anta salam. Wa minka salam. E a paz deriva de si. Não é? E tudo, não é? Então, só para nesta explicação dá para perceber que Deus é a fonte da paz. Deus gosta da paz. Deus quer a paz. Então, este é Wallahu yadu'u ila dar salam, no outro versículo do Alcorão. São vários. E Deus vos chama para a cidade da paz. Para a terra da paz, não é? Esse é outro versículo também do Alcorão, não é? Que Deus chama vocês para a terra da paz. Quando entrarmos no paraíso, Deus diz no Corão, ao entrar no paraíso vocês serão saudados, com paz esteja convosco. É por isso que nós temos a saudação quando nos encontramos, que a paz esteja consigo, não é? Que a paz esteja consigo. E a resposta também é, e que a paz esteja consigo, não é? Profeta, não é? Muhammad encontrou uma saudação antes que era que um dia, Sabah al-Khair, uma manhã boa para si, como nós dizemos bom dia, não é? Como nós dizemos bom dia. Então ele diz, não, diga Assalamu alaikum, que a paz esteja consigo. O dia nunca é bom, nunca é mau. Okay. Mas que a paz esteja consigo. Você como pessoa. É por isso que nós saudamos-nos. Capaz, contam as histórias que os companheiros do profeta Muhammad, se nós fomos instruídos que mesmo andando juntos, se há um obstáculo qualquer nos separar, ao nos reencontrarmos, por exemplo, nós estamos a sair e tem aí um carro, fazemos isto, eu tenho que dizer assim, Assalamu alaikum, ao lhe encontrar de novo, que a paz esteja consigo. Nesta pequena separação que a gente tem, reforçar a paz. Então, nós percebemos que o Islã, e psicologicamente falando, a ideia de repetição, não é? Quando vê os psicólogos, quando querem fazer terapias, treinam repetição de algumas coisas. Há sempre que você pentear, diga isso para si mesmo. Quando se vê no espelho, diga aquilo, você repete isto, repete. Porque a repetição influencia a pessoa. Então o Islã preparou os muçulmanos para estarem influenciados com a paz o tempo todo. Todos os dias saudar uns aos outros com paz esteja consigo, paz esteja consigo, mesmo em pequenas separações. Saí, voltei, assalamu alaikum de novo, que a paz esteja consigo. Estou a sair, vou-me embora, que a paz esteja consigo. Então,
de facto a paz é central na religião islâmica. Okay. Muito obrigado. Esta questão da submissão, não é? Que nós entendemos na explanação em relação à religião islâmica, e esta questão da paz. Então, tendo em conta o nosso país, temos uma sociedade em que há várias religiões, não é? Para além de religiões, também outros que não professam nenhuma. Em relação à religião islâmica, ela, como é que encontra esta paz? Como é que pode partilhar esta questão da paz? Como é que pode promover esta questão da paz neste ambiente? Sim. Exatamente. O convívio na diversidade, na verdade, os muçulmanos não começam hoje. A religião foi revelada no meio de outras. Já existiam outras religiões e sempre teve uma relação pacífica, não é? Entre as religiões. Allah diz no próprio Alcorão: "Qul ya ahlal kitab", diga Muhammad, ou seguidores do livro. Então já respeitava as religiões como aquelas que detêm um livro. Poucos povos tinham orientação. Seguidores do livro significa pessoas orientadas com ordens divinas. É assim que o Alcorão chama as outras religiões. E então o Alcorão diz: "Qul", Muhammad, diga, "Ya ahlal kitab", ó vós que sois seguidores do livro, "Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum", vide aquele denominador comum que existe entre nós. Está a ver? É o convite. Então, a relação entre um muçulmano ou um muslim com as outras religiões é pacífica, é de convivência, é de partilhar aquilo que é comum. Ta'alaw ila kalimatin, vinde aquilo que é comum entre nós. Sawa'in bainana wa bainakum, que é igual entre vocês e a nós. Então existe este denominador comum entre as religiões. E Muhammad e o Alcorão convida que esta é a base do nosso relacionamento. No outro versículo, por exemplo, Deus diz que não há nenhum, como posso dizer, Deus não vos impede de estabelecerdes relações de cortesia. Está a perceber? Com aqueles que seguem as outras religiões. Não é? Então, se um indivíduo, eu quero estabelecer relações boas, relações de boa convivência, não há problema com isso. Deus não vos veda de estabelecer relações com aqueles que nunca foram hostis convosco. Então eu não posso começar a hostilidade consigo. Quando o senhor, como meu vizinho, como meu colega de trabalho, me trata bem, então eu não tenho como iniciar e começar a hostilidade. Não é orientação religiosa essa, né? Então por isso estou a fazer questão de repetir o versículo. Innama yanhaakum, ele diz, tão só ele vos impede perante aqueles que começaram hostilidades convosco. Innama yanhaakum anil ladhina qatalukum, aqueles que vos combateram e vos repeliram, vos tiraram das vossas terras. Então o que mostra aqui que vocês só reagem. É legítima defesa. É o que está a dizer aqui o Alcorão. Então vocês não podem ser os primeiros a começar com o relacionamento de hostilidade simplesmente porque temos religiões diferentes. Muito pelo contrário. A convivência é na base daquilo que é comum entre nós. Temos uma pátria, uma terra comum. Temos a mesma lei. Somos aqui em Moçambique, estamos adstritos a mesma Constituição. Temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Perante o Estado, somos tratados todos com laicidade do Estado de Moçambique. E depois temos a mesma abordagem. E temos o espaço para reivindicar aquilo que estiver errado, aquilo que o irmão me fizer com injustiça, tenho espaço para reivindicar. Então não há espaço nenhum em Moçambique, por exemplo, no caso concreto, de hostilidade religiosa. Numa religião com outra não existe este espaço. Nós convivemos em paz. E é nessa paz e há um diálogo entre nós e um convite entre nós para aquilo que é comum entre as religiões. Nós temos muita coisa em comum.
nós falamos, por exemplo, do paraíso. Todas as religiões falam do paraíso, fala do inferno, não é? Fala dos mensageiros de Deus, não é? Falamos da caridade, não é? Falamos da caridade. Todas as religiões falam da ajuda ao próximo, não é? Vindo é isso que é comum entre nós. Esta é a base que nos une aqui nesta sala, que deve nos unir aqui neste país e numa convivência pacífica. Muito obrigado. É interessante, desde o início do programa, deu para perceber que a religião islâmica é uma religião de paz, não é? É uma religião de comunhão que aceita conviver na diferença e concorda com as diferenças. Mas também temos esta tendência, né, de divulgar ao lado, achamos que, por exemplo, para o caso de Moçambique, temos o terrorismo em Cabo Delgado, então algumas vozes tentam conectar isto com a religião islâmica, e nós percebemos aqui da explicação que é uma religião de paz, de tolerância, não é? Que olha para Moçambique como um nosso bem comum, aquilo que também o Moçambique primeiro defende. Então queria perceber como é que explica esta questão. Na verdade, a questão de Cabo Delgado, não é? Em particular, ela é uma questão em que os muçulmanos, ou muslim, na verdade, são vítimas, não é? Somos todos vítimas, e em particular em Cabo Delgado, pela sua predominância, não é, islâmica, somos a maior vítima das atrocidades em Cabo Delgado. Aquelas atrocidades em Cabo Delgado matam muçulmanos. Não são muçulmanos que matam, morrem lá, muçulmanos. Lá os muçulmanos morrem, são atacados, e as principais vítimas são elas. Quem está perdendo terras em Cabo Delgado, está sendo, não é, retirado das suas terras, são na sua maioria muçulmanos. Aquelas terras todas que a gente conhece no cima da praia, todos esses locais que a gente ouve, a gente vê as populações que são reassentadas, na sua maioria são muçulmanas. Então insistir ainda de que o terrorismo lá é religioso, é motivado pela religião, não faz sentido, é caricato, ficou patético essa conversa, porque é óbvio que na verdade a questão da religião é apenas uma camuflagem encontrada para esconder os verdadeiros, não é? Vamos lá, causadores, os verdadeiros promotores. Quem está a gritar, e é preciso ficar atento. Imagine, o ladrão é um truque que muitos ladrões usam, né? Que quando ele arranca-lhe alguma coisa, corre, o amigo dele ajuda a perseguir. Para lhe desviar, na verdade, o que ele pretende é desviar assim que está de facto à procura de verdade do seu celular. E o amigo dele, o comparsa dele, quer lhe desviar a atenção. Exato. Então ele vai dizer, entrou aqui neste prédio. Enquanto não entrou, não, foi para o outro lado. E você entra naquele prédio, fica ocupado com o prédio que está aqui, provavelmente aqui o ladrão, e não está lá, só está ali a ocupar tempo. É essa história em Moçambique, de atribuir a religião islâmica como causador daquele problema. E por outro lado, que também é verdadeiro, muitas das vezes é a incompetência de quem tem o dever de cuidar. Quando está incapacitado, procura aquilo que é o bode expiatório, mais fácil atribuir, já que é onda, todo mundo está a falar nos outros países, não é? Há terrorismo, e também não olham que em todos os países que há esta questão de terrorismo, é disputa sobre recursos, não é? Há esta relação óbvia. Não há terrorismo em lugares que não há recursos. Então o problema é com os recursos que tentam explorar nesses países todos. Ok, mas falando sobre Moçambique, então queremos explorar aqui os recursos, e não sei quais são os acordos que existem, se entenderam bem ou não se entenderam bem, nós não estamos dentro desses todos os dossiês, não é? Mas precisamos aqui de o quê? De criar uma confusão, uma bagunça nisto aqui. E o mais fácil é aquele nome mais comum, muçulmano, terrorista, não é? Então é a camuflagem que se usa. Ainda alguém perguntar, mas por que a religião islâmica? Isso é circunstancial. Porque os recursos estão em cima,
onde vive uma comunidade que é predominantemente muçulmana. Se estivessem os Jeovás lá, o terrorista hoje seria do Jeová. Okay. E quem está lá em cima daqueles recursos, por ironia do destino, são predominantemente muçulmanos. É só por isso que se usa o muçulmano, o terrorismo islâmico e tal, como se os muçulmanos estivessem a reivindicar. Eu dizia, mostra-me uma empresa que comercializa petróleo que se chama Islã. Existe um comércio, um mercado de gás, de petróleo internacional. Vocês já viram muçulmanos lá a venderem gás, petróleos como religião, como comunidade? Isso é zero, não tem nenhuma relevância. É caricato mesmo, não é? Debater isso, mas nós temos que voltar a desmistificar de tempo em tempo, que é para as pessoas perceberem sempre que nós estamos atentos e aquilo não tem nada a ver com a religião muçulmana. Aliás, nós somos, como comunidade muçulmana, as principais vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. É a comunidade muçulmana que sofre mais lá. É importante que continuemos como religiosos a trazermos esta mensagem da separação do terrorismo com a religião e esclarecermos a sociedade a esta separação. Estamos muito gratos ao Sheikh Messager, mais uma vez, nesta nossa edição, trazer-nos esta explicação. Agora, como nós falamos da questão da reconciliação e da paz, da comunhão, como é que olha para a religião Moçambique? Que contributo como religião, não só a religião islâmica, mas os religiosos em Moçambique podem dar para esta questão da reconciliação, esta questão da paz, tendo em conta que Moçambique tem um elemento muito importante, é que nós, em Moçambique, não temos, não diria conflitos religiosos, mas não temos, podem ser nos bastidores, mas assim, de forma, não temos situações em que encontramos guerras religiosas, em que as pessoas se empuram por questões religiosas. Então, o que acha que a religião Moçambique pode contribuir para esta questão da pacificação, esta questão da reconciliação, tendo em conta que nos últimos dias há esse sentimento de ódio que vai crescendo entre nós? Bem, de facto, esta é uma das, eu tenho dito, uma das visões, ou um dos aspectos positivos, não é, do presidente Daniel Chapo, neste seu mandato, que abraçou, embora já era a iniciativa do presidente anterior, não é? A questão da reconciliação, a questão do diálogo, a questão do diálogo começou de lá, mas que foi levado a sério, não é, pelo atual chefe do Estado, e que é muito bem-vindo esta questão. Eu digo isso porque eu sou da geração de 75, não é? Eu também sou dessa geração que nasceu depois da independência. Okay. Já vão 50 anos de independência, vimos o país a celebrar os 50 anos, não é, da independência. Eu acho que chegou de facto o momento de revermos, não é, a nossa convivência em Moçambique. Há que fazer-se de facto uma revisão. E eu percebi do chefe de Estado a seriedade em fazer uma revisão de fundo. Quando olhamos para aqueles 10 grupos técnicos, não é? Aqueles grupos temáticos que devem ser discutidos. Estamos a falar de assuntos constitucionais, estamos a falar de economia, estamos a falar de assuntos tributários, tributação, reconciliação, estamos a falar de muitos assuntos, até defesa, segurança. Então são vários assuntos que mostram que temos que é para vasculhar tudo que nós temos, que não está bem no nosso país, não é? Nós temos que rever e ver tudo que não está bem. Então, daí que nós, como comunidade muçulmana, abraçamos isto com muita seriedade, que é uma oportunidade que o chefe de Estado dá, que o Moçambique abraça, e que nós, como comunidade muçulmana, também abraçamos com a mesma seriedade. Então, que não haja ninguém que esteja a fazer algo para o inglês ver aqui. Este é o nosso apelo, não é? Okay. Que seja sério. Estamos a falar de assuntos sérios,
que mexem com as vidas. Alguém chega e lhe faz recordar dos seus problemas, que às vezes, vamos lá dizer, até às vezes você esquece. Tenta esquecer, já passou. Não, eu vejo, por exemplo, quando falamos da reconciliação. Então você mexe com o passado das pessoas. Não é assim? As pessoas vão abrir, não é, o baú que tinham enterrado algumas coisas mal resolvidas e começam a trazer à tona. Não é? Nós estamos mal parados nisto. Eu vou dar um exemplo só. Como comunidade muçulmana, as nossas organizações, durante a independência, foram vítimas, por exemplo, de nacionalização. Mas éramos organizações civis, não é? Moçambicanas, que também perderam, vamos lá dizer, patrimônio. Não é? E tenta-se recuperar, não se consegue. Não é? Não sei se isso acontece com todas, mas nós vimos, por exemplo, a Igreja Católica foi beneficiada disto, talvez porque o acordo de paz estiveram na mesa, estiveram presentes na mesa das discussões, podem ter vincado alguns aspectos, mas nós que não estivemos na mesa, que temos alguns aspectos. Eu trabalhei na Associação Muçulmana de Sofala durante muito tempo e fiz parte de alguns pedidos a entidades. Nós temos um edifício que era nosso, a Associação Muçulmana de Sofala. Então, é muita coisa, por isso que eu digo que ninguém esteja a fazer nada para o inglês ver. Este diálogo tem que ser sério. Chegados aos 50 anos, o Alcorão diz, quando fala sobre a mensagem dos mensageiros, dos profetas, até que ele alcançou a maturidade, e ele alcançou aos 40 anos. Então Deus lhe deu a revelação. Deus dá a revelação a pessoas com maturidade. Então, quando estamos a dizer que Moçambique está aqui aos 50 anos, eu digo, alcançou a maturidade. Já tem 50 anos. Algumas coisas devem mudar. Temos que começar a fazer algumas coisas, de fato, com seriedade. Se nós dissermos que há uma injustiça aqui, deve ser levado a sério. Não é? E principalmente porque nós estamos aí a mexer coisas enterradas. Outros já aceitaram conviver com mágoas. E nós abrimos aqui. Nós, por exemplo, a nível da comunidade muçulmana, estamos a debater. Convocamos a comunidade muçulmana para apresentar que coisa. Está aí, o chefe de Estado diz que queremos reconciliação. Que aspectos vocês não estão reconciliados com o Estado? Há pendências. As pessoas estão a trazer pendências. Então nós vamos ter que, de facto, quando estas pendências, estes conflitos vierem à mesa de forma organizada, estamos a mediar de forma organizada, no âmbito legal, no âmbito do diálogo nacional inclusivo, mas que isso seja levado a sério. Não há nada que deva ser apenas para o inglês ver aqui, porque de facto não é, o diálogo é muito importante. Então, mas depois disso, tenho certeza que Moçambique vai sair a ganhar nesta história. Depois desta participação toda, deste movimento todo, das várias, vamos lá dizer, forças vivas da sociedade, discutirem cada um os seus assuntos. Poderemos ter um Moçambique dos moçambicanos, porque ao longo de muito tempo nós vimos muito Moçambique imposto, ou Moçambique fictício apenas para o inglês ver, para caber na ordem internacional. Eles dizem isso, também temos que fazer assim, nós temos que nos arranjar assim. Mas hoje é tempo de olharmos para a nossa Constituição e ver. Temos discutido, por exemplo, a questão da laicidade do Estado. Até que ponto a religião foi chamada para debater essa laicidade do Estado atual, como ela existe hoje? Estivemos lá, nós como religiosos, até que ponto? Como é que está a laicidade do Estado? Não há aí alguns arranhões, algumas situações que nos comprometem, não é? Então nós estamos a discutir tudo isso. E gostaríamos de ter esta oportunidade de podermos ver no final, não é, um Moçambique mais inclusivo, de facto. Então essa é a esperança que nós temos. É por isso que nós parabenizamos esta oportunidade, mas também é bom sempre dizer que levamos a sério. Levamos a sério isto. Então,
que os outros também, não é? Levem a sério até as últimas consequências e possamos sair disto melhor do que entramos. Entramos de facto numa situação, não é, grave. Moçambique chegou nos últimos anos, chegamos a um estágio que não reconhecemos. E estudei fora, conheço Zâmbia, conheço Zimbábue, Malawi, eram os caminhos por onde eu estudei, conheço a África do Sul, onde estudei também. Moçambique era o melhor país, sempre foi a referência de um povo pacífico. Mas chegamos ao ponto de ficar com medo de sair caminhando para ir à mesquita, não é? De abrir a porta, ficando dentro de casa. Então vimos o que vimos todos. E nós não queremos voltar para aquilo que nós vimos, não gostamos de nada daquilo que vimos. Me lembro que eu tive um colega, onde eu estudei na Zâmbia, que era um refugiado do Uganda. E ele fugia dos conflitos Hutus e Tutsis e contava os terrores, não é? Ele dizia de situações onde pessoas que eram amigas ainda ontem, de repente, por influência, já estão a perseguir uns aos outros. Foi assim que aconteceu lá. Ele contava essas histórias. Eu não tinha visto aquilo. Nunca tinha visto um exemplo claro. Até chegarmos ao que nós chegamos há pouco tempo e que a gente via nas redes sociais, não é? Pessoas a se hostilizarem de tal forma, não é? Pessoas a se ameaçarem, até de mortes, nas redes sociais. Então foi algo terrível que nós passamos, assustador, não é? Que nós vivemos aqui, que não deve voltar a acontecer. Por isso, mais uma vez, não só, estou a repetir aqui, o chefe de Estado, não é só o chefe de Estado, os vários partidos. Nós vimos aí os partidos políticos que abraçaram esta causa, os que entraram a primeira, os outros que vieram mais tarde. Conseguimos ver que estão todos a discutir a mesma causa, estão todos a proporem mudanças. Todos abraçaram, de facto, esta causa. Então, que seja isso o fruto. Nunca mais voltemos para aquela situação que nós passamos. E se for esse o resultado, estarão de parabéns toda a sociedade, todos os moçambicanos, atores políticos, todos os partidos. E a iniciativa do chefe de Estado também estará bem sucedida. Muito obrigado. Infelizmente a conversa está muito animada, mas o nosso tempo não nos permite mais. Falava aqui da questão do diálogo nacional inclusivo. O movimento Moçambique primeiro abraçou também este diálogo e, em particular, a questão da reconciliação. Então, para dizer que a religião islâmica, como dizia, também abraçou, e este movimento, estamos todos nesta questão do diálogo. Talvez tenha uns 2 minutos, alguma questão queira trazer aqui tendo em conta esta questão de paz, esta questão de reconciliação, esta questão de comunhão dos moçambicanos, antes de encerrarmos o nosso programa. De facto, para terminar, era um apelo, não é? É um apelo que eu gostaria de fazer para a minha comunidade muçulmana em particular, mas também para todos os moçambicanos, de forma geral. Não é? Há uma máxima da jurisprudência islâmica, não é? Que diz que as-sukutu fi mahal al-bayan bayanu, significa que o silêncio onde se pede o pronunciamento é um pronunciamento. Quem ficar calado será interpretado o seu silêncio. Não vamos sair deste diálogo sem resultado. Teremos um resultado. Teremos contribuições. Quer você se pronuncie, quer você não se pronuncie. Nós vamos colocar palavras no seu silêncio. É assim que é sempre feito, não é? O silêncio é interpretado. E você será interpretado por aquilo que você não escolheu. Então fala, diga, vinca a sua opinião. Faça vincar a sua opinião neste diálogo. Aproveitem o diálogo com a vossa palavra. O que incomoda a si em Moçambique deve ser proposto a solução por si. Ninguém deve falar por si. Cada um deve falar sozinho. Então envolvam-se nesses grupos diferentes que estão a discutir a questão de Moçambique, não é? E coloca de facto Moçambique primeiro nesta discussão, não é? Envolvam-se todos neste âmbito e possamos corrigir o nosso país, não é? Então esta é de facto
apelo para terminar que o silêncio, num lugar que se espera um pronunciamento, também é um pronunciamento. Muito obrigado, Sheikh Moussagi, por este tempo e por estas sábias palavras que partilhou conosco e com os nossos amigos e internautas. Acredito que hoje tivemos a oportunidade de conhecer não só a religião islâmica, também aquilo que a religião islâmica defende em relação à paz, à reconciliação. Nós, como Moçambique Primeiro, desejamos a todos vós, em particular a si, a continuação de um dia ou de uma semana abençoada, não é? E que todos nós coloquemos em primeiro lugar Moçambique Primeiro. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Obrigado.